Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, parte 14, capítulo 123. O desmantelamento público da narrativa do Ministério na sala comunal da Grifinória teve um efeito profundo. Enquanto o resto da escola permanecia imerso na dúvida alimentada pelo Ministério, a casa da Grifinória, em sua maior parte, solidificou-se atrás de Harry. Seamus Finnegan, profundamente humilhado, ofereceu a Harry um pedido de desculpa silencioso e sincero. A atmosfera na torre tornou-se de unidade desafiadora, uma pequena ilha de verdade em um mar de negação. Essa paz recém-descoberta, no entanto, pouco fez para acalmar a turbulência na mente de Harry. Suas aulas de oclumência com Snape continuaram seu progresso brutal e gradual, mas as visões estavam ficando mais fortes, mais vívidas. Certa noite, pouco antes das férias de Natal, ele foi despertado de um sono agitado por um sonho terrivelmente real. Ele não era ele mesmo, era uma grande serpente deslizando por um corredor escuro e estéril. Ele viu um homem Arthur Weasley, e sentiu uma onda de fúria fria e venenosa ao golpeá-lo, com suas presas cravando-se na carne do homem. Ele acordou com um grito, a cicatriz queimando e o gosto de sangue na boca. Não hesitou. Imediatamente procurou a professora McGonagall, que o levou direto para a sala de Dumbledore. Quando Harry relatou sua visão, a expressão de Dumbledore tornou-se grave. Ele imediatamente enviou seu patrono Fênix ao ministério. A notícia chegou em menos de uma hora. Arthur Weasley fora encontrado sangrando muito devido à picada de uma cobra venenosa no departamento de mistérios. Ele fora levado às pressas para o Centemungus, mas graças ao aviso oportuno de Harry, fora encontrado antes que sangrasse até a morte. Ele se recuperaria completamente. O incidente foi mais uma prova flagrante e inegável. A conexão de Harry com Voldemort era real e, paradoxalmente, poderia ser usada como arma contra ele. Foi esse evento, combinado com a total inutilidade das aulas de defesa do professor Stum, que consolidou uma ideia que estava fermentando na mente de Hermione. Ele está lá fora, disse ela com a voz baixa e séria, sentada com Harry, Rony e Ariana na sala comunal. Voldemort, ele está atacando pessoas. E não estamos aprendendo nada. Temos que fazer alguma coisa. O que podemos fazer? Perguntou Ron, desanimado. Stum só nos faz ler o livro do Slinkard sem parar. Nós podemos nos ensinar, disse Hermione, com os olhos brilhando com uma inteligência familiar e feroz. Não apenas nós mesmos. Podemos ensinar a todos que quiserem aprender. Podemos formar um grupo de defesa. E Harry, ela o encarou com a expressão cheia de convicção. Você tem que ser o único a nos ensinar. Harry a encarou. Eu? Ensinar? Eu não sou professor. Você é um dos únicos dois do nosso ano que consegue conjurar um patrono corpóreo, argumentou ela. Você já lutou contra dementadores e contra o próprio Voldemort várias vezes. Você tem mais experiência prática do que qualquer um neste castelo, incluindo a maioria dos professores. Você precisa fazer isso. A ideia era assustadora, mas também despertou algo em Harry. Era uma chance de revidar, de ser proativo em vez de apenas um alvo. Ok, disse ele lentamente. Eu faço isso. A primeira reunião do que Gina Weasley descaradamente batizou de Armada de Dumbledore, nome que adotaram como um ato de desafio aberto ao ministério, não foi realizada em segredo. Com a saída de Umbridge, não havia decretos educacionais proibindo grupos de estudantes. Ariana, usando sua agora considerável influência sobre os diretores de casa, garantiu-lhes uma sala de aula grande e vazia no terceiro andar para seu grupo de estudo particular. Não havia necessidade da sala precisa, nem de senhas ou sigilo. A rebelião deles era aberta. A participação foi impressionante. 20 alunos da Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal compareceram, incluindo Neville, Luna Lovegood, Cho Chang e os gêmeos Weasley. Foram eles que escolheram acreditar em Harry, os que estavam dispostos a desafiar a narrativa do ministério. Harry, embora nervoso, era um professor nato. Começava com o básico ensinando-lhes um feitiço de desarmamento adequado, com instruções claras, práticas e baseadas em sua própria experiência arduamente conquistada. Após o primeiro encontro bem-sucedido, Hermione, radiante de entusiasmo, aproximou-se de Ariana. Foi brilhante, Ari. Você deveria se juntar a nós. Você poderia dar aulas para os alunos avançados. Imagine o que eles poderiam aprender com você. Ariana, que observava os acontecimentos de uma cadeira no canto da sala, levantou os olhos do livro com uma expressão calma e indecifrável. O que você está fazendo é uma resposta lógica e necessária a um déficit educacional, disse ela, com um tom de genuína aprovação. Harry é um instrutor competente de magia prática. Você está prestando um serviço valioso. Então você vai nos ajudar a ensinar? Hermione insistiu, com os olhos brilhando. Não, Ariana disse simplesmente. O rosto de Hermione se fechou. Mas por que não? Você é o melhor em defesa da escola inteira. Você poderia ajudar tanta gente. Ariana fechou o livro. Hermione, disse ela com a voz não indelicada, mas desprovida de sentimento. Vamos analisar a composição deste grupo. Inclui Neville, que provou sua lealdade. Inclui Luna, cuja perspectiva é única. Inclui você, Harry e Rony. Mas também inclui Zacarias Smith, que questionou abertamente a integridade de Harry. Inclui Marietta Edgecombe, cuja mãe trabalha para o ministério e se reporta a Fudge, que tem se mostrado preguiçosa durante as sessões de treinamento. E inclui pelo menos uma dúzia de outros que no ano passado usavam distintivos de Potterfed e chamavam Harry abertamente de mentiroso nos corredores algumas semanas atrás. Ela encontrou o olhar de Hermione, o seu próprio, frio e claro. Eles não estão aqui por causa de uma crença repentina e profunda na retidão de Harry. Estão aqui porque a ideia de um clube secreto é emocionante, não porque tenham medo dos comensais da morte fugitivos, mas porque querem aprender feitiços poderosos e chamativos.
A lealdade deles é para com os próprios interesses, não para com a nossa causa. Ela se levantou, sua presença imprimindo uma autoridade silenciosa. Não vou desperdiçar meu tempo e energia ensinando magia defensiva para amigos de bom tempo e potenciais informantes. Meu foco está na nossa aliança principal. Continuarei a treinar Harry, você e Daphne na sala precisa, com magia que está muito além do alcance de um simples feitiço de desarmamento. Mas não tenho interesse em ensinar uma sala de aula cheia de alunos cujas convicções são tão superficiais quanto um prato de jantar. Sua lógica era brutal, intransigente e, como sempre, incontestável. Ela aplaudiu o esforço deles, apoiou o objetivo deles, mas se recusou a participar do que considerava uma operação fundamentalmente falha e insegura. Você está construindo um exército, Hermione, concluiu ela, suavizando um pouco a voz. E isso é admirável. Mas eu estou treinando generais. As duas coisas não são a mesma coisa. Com isso, ela se virou e saiu da sala de aula, deixando Hermione às voltas com a difícil verdade. A lealdade de Ariana era profunda, poderosa e absoluta. Mas era um recurso que ela não desperdiçaria com aqueles que não o merecessem. Sua guerra estava sendo travada em uma frente diferente e mais exclusiva. Capítulo 124. A recusa de Ariana em ensinar Oda provocou uma onda de descontentamento no grupo recém-formado. Sua lógica, embora impecável, não era o que eles queriam ouvir. Eles esperavam ter acesso aos talentos prodigiosos da garota que havia derrotado dementadores e desmantelado oficiais do ministério. Ter esse acesso negado e ter suas próprias motivações tão friamente dissecadas e descartadas feria seu orgulho. O descontentamento foi liderado previsivelmente por Zacarias Smith, da Lufa-Lufa, um garoto cuja arrogância só era igualada por seu senso de direito. Então é isso? Reclamou ele em voz alta no início da terceira reunião, antes mesmo que Harry pudesse começar. Nós pegamos Potter, enquanto a prodígio de Dumbledore fica em sua torre de marfim, boa demais para o resto de nós? Que tipo de exército é esse, onde o melhor soldado se recusa a lutar? Um murmúrio de concordância percorreu uma parte do grupo, principalmente aqueles que tinham sido os mais expressivos em seu ceticismo anterior em relação a Harry. Ela acha que não somos bons o suficiente para ela, interrompeu outra aluna, Marietta Edgecombe, com a voz estridente. Ela só está sendo arrogante. O temperamento de Harry, já desgastado pelas aulas de oclumência, começou a se exaltar. Ele viu aquilo pelo que era, não uma queixa genuína, mas uma tentativa de minar sua própria autoridade e uma reação petulante por terem negado o que sentiam que lhes era devido. Antes que ele pudesse falar, porém, Hermione deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de fúria intelectual e fria. Sua transformação ao longo dos anos fora profunda, a garota insegura e que só citava regras se fora, substituída por uma bruxa confiante e formidável que não tolerava tolos de bom grado. Arrogante, disse ela com a voz baixa, mas com uma intensidade perigosa que fez todos se calarem. Vocês se atrevem a ficar aí chamando Ariana Dumbledore de arrogante? Ela passou o olhar pelos alunos dissidentes. Deixe-me ser bem clara sobre a situação. 3 anos atrás, enquanto vocês estavam todos em segurança em suas camas, Ariana enfrentou um basilisco para salvar esta escola. Ela enfrentou os comensais da morte na Copa do Mundo enquanto vocês corriam para se proteger. Ela enfrentou ameaças que vocês nem imaginam. Os olhos dela se estreitaram. E há poucos meses, muitos de vocês nesta sala zombavam de Harry, chamando de mentiroso e trapaceiro. Vocês zombavam dele nos corredores. Vocês aderiram à propaganda do ministério sem um único pensamento independente. Vocês não lhe ofereceram lealdade, apoio ou benefício da dúvida. Ela deu um passo à frente, a voz baixando para um sussurro baixo e cortante. E agora, porque estão com medo, vêm aqui e exigem que a mesma pessoa que vocês condenaram ao ostracismo lhes ensine como se salvar. E tem a audácia de se chatear quando o aliado mais poderoso dele, uma pessoa que nunca vacilou em sua lealdade, se recusa a perder tempo com um grupo de covardes inconstantes e bonzinhos? A evisceração verbal foi tão completa, tão brutal, que um silêncio atordoante tomou conta da sala. O rosto de Zacarias Smith passou de presunçoso a um vermelho manchado e aterrorizado. Harry então deu um passo à frente, sua própria voz dura como pedra, ecoando o sentimento de Hermione. Hermione tem razão, disse ele, seu olhar percorrendo os dissidentes. Começamos este grupo para aprender a lutar, para nos proteger porque o ministério não quer. Isto não é um clube escolar. Não é seu direito estar aqui. É um privilégio que você tem porque está com medo. E estamos dispostos a ajudar. Ele apontou o dedo para Zacarias Smith. Ariana não te deve nada. Ela é minha amiga. Ela tem me treinado, me ajudado, quando todos vocês me chamavam de mentiroso. Hermione está abrindo mão do próprio tempo de estudo para organizar isso. Estou me colocando em risco ao te ensinar. Não somos seus tutores particulares. Estamos nos preparando para uma guerra. E em uma guerra, você não pode questionar as decisões estratégicas dos seus comandantes. Ele endireitou os ombros, sua autoridade na sala subitamente absoluta. Então, aqui estão suas opções. Você pode ficar quieto, pode ser grato pela ajuda que está recebendo e pode aprender. Ou pode ir embora. Agora mesmo. Não há uma terceira opção. O ultimato pairava no ar, agudo e final. Zacarias Smith, juntamente com Marietta Edgecombe e alguns amigos, olharam ao redor, esperando apoio. Não encontraram nenhum. Os outros alunos Neville e Luna, os Weasleys Cho-Chan, os encaravam com expressões de fria desaprovação. Tinham acabado de testemunhar um motim, que fora reprimido de forma implacável e eficiente. Com um último sorriso irônico e ressentido, Zacarias Smith se virou e saiu furioso da sala. Marietta e cerca de 4 outros alunos o seguiram, sua saída uma admissão silenciosa de sua própria falta de convicção. No momento em que a porta se fechou com estrondo atrás deles, a atmosfera na sala mudou. A tensão evaporou, substituída por uma nova e mais poderosa sensação de unidade.
O grupo estava menor agora, mas mais forte e purificado de seus elementos mais instáveis. Neville Longbottom deu um passo à frente, o rosto transbordando de sua silenciosa determinação. Eles estão errados, Harry, disse ele com a voz clara e firme. O que você e Hermione estão fazendo é importante. E somos gratos. Todos nós. Um coro de concordância ecoou entre os alunos restantes. Eles viam Harry não apenas como uma figura famosa ou um bruxo habilidoso, mas como seu líder. Harry olhou para os rostos dos membros leais da armada de Dumbledore, para o aceno de apoio de Rony e para a amizade feroz e inabalável de Hermione. Percebeu então que a recusa de Ariana fora mais uma lição involuntária. Ela os forçara a definir pelo que realmente estavam lutando. Não se tratava apenas de aprender feitiços. Tratava-se de lealdade, convicção e da disposição de defender algo quando era difícil. O Da não era mais apenas um grupo de estudos. Tinha acabado de sobreviver à sua primeira batalha interna. Tinha sido expurgado dos incomprometidos. E agora era, de fato, um exército. Capítulo 125. A expulsão dos membros amotinados da armada de Dumbledore não acalmou seu senso de direito, apodreceu em uma fúria amarga e indignada. Zacharias Smith, em particular, não suportou a humilhação pública. Começou a sussurrar nos corredores, tentando construir uma nova narrativa, que Harry e seus amigos de elite estavam acumulando conhecimento, que Ariana Dumbledore era uma snob arrogante que se achava boa demais para ajudar alunos comuns. Ariana, claro, estava ciente dessa campanha. Ela a classificou como vocalização emocional pós-rejeição e não deu importância. Eram dados irrelevantes. O confronto que ela sabia ser logicamente inevitável aconteceu alguns dias depois. Ela caminhava sozinha por um corredor deserto no 5º andar, em direção à biblioteca. Era um risco calculado. Ela sabia que estava sendo observada, mas também conhecia os limites da coragem de seus oponentes. Eles não ousariam agir em um corredor lotado. Ao dobrar uma esquina, ela se deparou com um bloqueio no caminho. Zacharias Smith estava ali, ladeado por Marietta Edgecombe e os outros 4 alunos que haviam saído da. Eles se posicionaram em um semicírculo disperso e intimidador. Suas varinhas estavam em punho, embora empunhadas com incerteza. Queremos falar com você, Dumbledore. Zacharias zombou, tentando parecer corajoso, mas sem conseguir esconder o tremor nervoso em sua voz. Ariana parou com uma expressão de leve curiosidade acadêmica. Não pegou a varinha. Simplesmente esperou. Sentia outra presença ao virar da esquina, uma assinatura mágica familiar e poderosa, escondida e observadora. A professora McGonagall. Como ela havia previsto, sua diretora de casa mantinha um olhar discreto e protetor sobre a situação. Isso transformou as variáveis de uma ameaça potencial em um experimento controlado. Você tem a minha atenção, disse Ariana, com a voz calma. Embora eu ache que o valor desta conversa será mínimo. Não vamos embora até que você concorde em nos ensinar, interrompeu Marietta, com a voz estridente. Não é justo que você só ajude o Potter e seus amigos especiais. Nós também temos o direito de aprender defesa de verdade. Vocês têm direito à educação oferecida por esta instituição, corrigiu Ariana gentilmente. Uma educação que todos vocês estão recebendo do professor Stum. Qualquer instrução complementar é um privilégio, não um direito. Um privilégio que vocês perderam ao demonstrar falta de lealdade e comprometimento. Não vamos aceitar um não como resposta, vociferou Zacarias, ficando mais ousado. Ele e os outros ergueram as varinhas, apontando-as diretamente para ela. Você vai nos ensinar, ou nós a obrigaremos. O ar crepitava com uma intenção mágica patética e desfocada. 6 varinhas contra uma garota desarmada. As probabilidades para qualquer observador casual teriam parecido esmagadoras. A expressão de Ariana não mudou, mas um lampejo de algo, não medo, mas uma profunda e cansada decepção, passou por seus olhos. Você está ameaçando um colega? Um portador da Ordem de Merlin? Em um corredor de Hogwarts. Sua compreensão de estratégia é tão fraca quanto sua compreensão de ética. Ela suspirou, um som suave e exasperado. Muito bem. Você deseja uma demonstração. Ela olhou para os 6 varinhas erguidas. Façam o pior que puderem. Era um desafio direto, um insulto ao seu poder coletivo que eles não podiam ignorar. Instigado por uma mistura de raiva e orgulho ferido, Zacarias gritou. Peguem ela. Estupefaçam. Os outros seguiram o exemplo. Impedimenta. Petrificus totalus. 6 feitiços diferentes, 6 jatos de luz colorida, foram disparados de suas varinhas simultaneamente, convergindo para o único ponto imóvel onde Ariana estava. Ela não se moveu. Ela não sacou a varinha. Ela simplesmente estalou os dedos. O som era suave, quase delicado, mas o efeito era absoluto. No instante em que os feitiços a alcançavam, uma cúpula de luz pura, cristalina e prateada irrompeu ao seu redor. Não era o escudo cintilante e translúcido de um protego. Era uma barreira sólida, impecável e totalmente silenciosa de pura vontade condensada. Os 6 feitiços atingiram o domo ao mesmo tempo. O impacto foi completamente anulado. Não houve explosão, nem clarão de luz, nem som de colisão mágica. As maldições simplesmente desapareceram. Não foram bloqueadas, foram desfeitas, sua energia mágica absorvida e dissipada pelo escudo como se fosse uma gota de chuva atingindo o oceano. Os 6 estudantes a encararam boquiabertos, as varinhas frouxamente em punho. Eles haviam lançado sua força mágica combinada contra ela, e ela os derrotou com um estalar de dedos. Como eu suspeitava, a voz de Ariana veio de dentro da cúpula, calma e carregada de uma leve ironia acadêmica. Seu poder coletivo é estatisticamente insignificante. Vocês falharam em sincronizar seus lançamentos, suas escolhas de magia foram contraditórias e sua intenção estava desfocada. Uma demonstração verdadeiramente patética. Antes que os estudantes humilhados pudessem processar o insulto, outra presença muito mais aterrorizante se fez sentir. Já chega!
A professora McGonagall dobrou a esquina, seu rosto uma máscara de fúria fria e justificada. Sua varinha estava em punho e com uma série de movimentos bruscos como o chicote, ela desarmou todos os 6 alunos, cujas varinhas voaram de suas mãos para as dela. Apontando suas varinhas para uma colega, disse ela com a voz perigosamente baixa, o que era muito pior do que gritar, ameaçando-a, lançando feitiços com a intenção de machucar. 6 de vocês contra uma. Seus olhos, ardendo com o fogo protetor de uma leoa, percorreram-nos. 1 mês de detenção, cada um, com o Sr. Filch, e enviarei uma coruja para cada um dos seus pais esta noite, detalhando esse comportamento repugnante e covarde. Vocês são uma vergonha para suas casas e para esta escola. Ela então olhou para Ariana, que calmamente deixou seu escudo se dissolver com outro estalar silencioso de dedos. A expressão severa de McGonagall se suavizou com um lampejo de profundo alívio e respeito. Ariana simplesmente olhou para os 6 alunos trêmulos e aterrorizados. Ela balançou a cabeça lentamente, um gesto de pura decepção intelectual. E você nem conseguiu arranhar o escudo, disse ela com a voz em um veredito final silencioso e devastador. Patético. Com isso, ela se virou e continuou sua caminhada em direção à biblioteca, deixando seus possíveis agressores enfrentarem a fúria total e aterrorizante de sua chefe de casa. O experimento estava concluído. Os dados eram claros. E a lição ela esperava, havia sido aprendida para sempre. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. A história dos 6 do corredor virou lenda de Hogwarts antes mesmo do almoço ser servido. Os detalhes, reunidos a partir dos sussurros aterrorizados dos culpados e da satisfação sombria da professora McGonagall, espalharam-se pelo castelo como fogo maligno. 6 estudantes emboscaram Ariana Dumbledore. Todos eles apontaram suas varinhas para ela. Ela nem tinha desenhado seu próprio. Ela derrotou todos os 6 feitiços com um estalar de dedos. E então McGonagall desceu sobre eles como um anjo vingador. A reação do corpo estudantil não foi a que Zacarias Smith e seu grupo esperavam. Não houve simpatia. Não houve debate. Havia apenas uma mistura de admiração por Ariana e absoluto desprezo por elas. Não eram vistas como rebeldes lutando por uma causa. Eram vistas como um bando de valentões covardes que se uniram contra uma única garota e foram derrotados de forma fácil e humilhante. Sua posição social despencou para a inexistência. Eram párias rejeitados por suas próprias casas, e sua patética tentativa de rebelião havia saído pela culatra da maneira mais espetacular possível. A reação da equipe foi ainda mais severa. Os professores, já impressionados com o intelecto e as contribuições de Ariana, passaram a protegê-la ferozmente. Qualquer um dos 6 do corredor que demonstrasse um mínimo de mau humor na aula se tornava alvo de olhares gélidos e perguntas claramente difíceis. Ouviu-se o professor Flitwick resmungando sobre falta de fibra moral, e até a professora Sprout pareceu desaprovar, atribuindo-lhes o fertilizante mais pungente para manusear na aula de herbologia. A reação mais aterrorizante, no entanto, foi a que não foi dita. Alvo Dumbledore não abordou o incidente publicamente. Não precisava. Mas, no café da manhã do dia seguinte, ele olhou para o salão principal e, por um breve instante, seu olhar, geralmente cintilante de divertimento benigno, pousou na mesa onde os alunos desgraçados estavam amontoados. O brilho havia desaparecido. Em seu lugar, havia um olhar de decepção tão fria, profunda e absoluta que pareceu baixar a temperatura de todo o salão. Foi um julgamento silencioso e condenatório do bruxo mais poderoso do mundo, e foi muito mais aterrorizante do que qualquer punição jamais poderia ser. As corujas que McGonagall havia mandado para casa tiveram o efeito pretendido. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, as portas do salão principal se abriram. Uma procissão de pais furiosos e mortificados, os Smith, os Edgecombe e outros, marchou para o salão. Eles não olharam para Dumbledore. Não ousaram olhar para Ariana. Com os rostos marcados por linhas sombrias e furiosas, marcharam diretamente para seus respectivos filhos. Agarraram-nos pelas orelhas e os arrastaram para fora do salão principal sem dizer uma única palavra a ninguém. A mensagem era clara. Eles estavam lá para lidar com a vergonha da própria família e não queriam se envolver em mais conflitos com os poderes que agora governavam a escola extraoficialmente. Em meio a esse drama, as reações do próprio círculo de Ariana foram reveladoras. Draco Malfoy, que observava a dinâmica social com o olhar aguçado de um analista político, viu todo o evento como um dado final e definitivo. Ele já vira Ariana como uma rival poderosa, mas controlável. Agora entendia que ela era algo completamente diferente. Era uma força da natureza operando em um nível que ele não podia alcançar. Viu a maneira como os alunos a reverenciavam, a maneira como os professores a protegiam, a maneira como o próprio Dumbledore a olhava com algo semelhante à admiração. Percebeu que antagonizar Harry Potter era uma coisa, era uma rivalidade entre estudantes. Mas tornar Ariana Dumbledore inimiga era suicídio estratégico. Daquele dia em diante, suas provocações a Harry tornaram-se menos frequentes, menos venenosas, e ele fez questão de dar a Ariana e seus amigos um amplo, quase respeitoso, espaço nos corredores. Hermione ficará furiosa, sua lealdade flamejante. Ela quisera azarar os 6 do corredor até a inexistência. Mas observando o resultado, vendo como a situação havia sido resolvida completa e facilmente em favor de Ariana, sentiu uma emoção diferente. Uma profunda sensação de segurança. Percebeu que ser amiga de Ariana significava fazer parte de uma aliança tão poderosa que seus inimigos, inevitavelmente, se derrotariam. Daphne Greengrass teve uma reação semelhante, mas distintamente Sonserina. Ela observou os pais arrastarem seus filhos para fora do salão com um olhar frio e satisfeito de vingança. Isso era poder. Não o poder bruto de maldições e ameaças que Malfoy apreciava, mas o verdadeiro poder da reputação, influência e competência inatacável. Ela havia se aliado ao lado certo, e sua decisão estava rendendo frutos.
Sua lealdade a Ariana, já forte, agora se tornará absoluta. Astoria, que ouviu a história de sua irmã, simplesmente começou a olhar para Ariana com um grau ainda maior de adoração à heroína. Sua crença na invencibilidade de sua salvadora agora era total, e a reação da própria Ariana foi a mais reveladora de todas. Ela sentou-se à mesa da Grifinória, comendo seu mingau calmamente como se nada tivesse acontecido. Observou os alunos desgraçados serem arrastados para fora pelos pais com a mesma curiosidade imparcial com que observaria um padrão climático particularmente interessante. Ela previu suas ações, controlou o ambiente do confronto e permitiu que as consequências lógicas se desenrolassem. O problema foi identificado, analisado e resolvido. Estava encerrado. Sua mente já havia seguido adiante. As pequenas disputas de Hogwarts eram uma equação resolvida. Ela agora estava focada nos problemas mais complexos e interessantes que a aguardavam. As Horcruxes e o projeto silencioso e ambicioso de projetar uma máquina que um dia poderia levá-la às estrelas. O drama da escola era apenas ruído. Seu trabalho, o verdadeiro trabalho, estava apenas começando. Capítulo 127. A humilhação pública dos 6 do corredor e a subsequente demonstração de pânico parental não passaram despercebidas no ministério. Cornélio Fudge, já em terreno politicamente instável, viu o incidente não como uma questão de disciplina escolar, mas como mais uma demonstração da influência inquietante e crescente de Ariana Dumbledore. Ela havia se tornado, sem qualquer poder oficial, uma força capaz de conquistar a lealdade absoluta de seus colegas e a fúria protetora da equipe de Hogwarts. Ela era uma variável incontrolável, e Fudge, um homem que detestava tudo que não podia controlar, decidiu que precisava lidar com ela diretamente. Ele chegou a Hogwarts sem avisar alguns dias depois, com um chapéu coco na mão e um sorriso forçado e insinuante no rosto. Solicitou uma conversa privada e informal com a senhorita Dumbledore. O pedido foi categoricamente negado. Em vez disso, ele se viu na sala do diretor, diante não apenas de uma Ariana serena, mas de uma frente unida e formidável. Dumbledore estava sentado à sua mesa, com uma expressão agradável, mas o olhar duro como diamante. A professora McGonagall estava em pé junto à lareira, com a postura rígida de desaprovação. E para imenso desânimo de Fudge, Amélia Bones também estava presente, tendo estado, coincidentemente, no castelo para revisar seus novos protocolos de segurança. Ministro, começou Dumbledore, com a voz enganosamente suave. Fiquei surpreso ao saber que o senhor desejava uma reunião privada com um de nossos alunos. Todos os assuntos oficiais relativos a um menor devem, é claro, ser conduzidos com a presença de um diretor de casa. Além disso, Dumbledore pessoalmente não tinha o menor interesse em permitir que Fudge sequer respirasse perto de Ariana. E um representante do DMLE, dada a natureza sensível dos eventos recentes, acrescentou Amélia Bones, com um tom que não deixava espaço para discussão. Fudge, percebendo que estava encurralado, abandonou a pretensão de uma conversa casual. Virou-se para Ariana, seu sorriso agora mais parecendo uma careta de dor. Senhorita Dumbledore, disse ele, tentando soar magnânimo. Sua ascensão foi notável. Seu nome tem um peso enorme. Suas ações tiveram um impacto significativo. Eu apenas respondi a situações em desenvolvimento com soluções lógicas e eficientes. Ministro, respondeu Ariana, com a voz fria e neutra. Sim, bem, exatamente. Fudge vociferou. Você é a voz da, bem, a voz da razão. E nestes tempos difíceis, o ministério valoriza a razão. Ele se inclinou para a frente, abaixando a voz conspiratoriamente. Vou ser franco. A percepção pública desse caso com Potter tem sido difícil, mas seu apoio público, seu endosso à posição do ministério de que devemos manter a calma e não entrar em pânico, seria um recurso inestimável. Estabilizaria as coisas imensamente. Ele a convidava para se juntar a ele, para lhe dar credibilidade em sua campanha de negação. Ele lhe oferecia um assento à sua mesa. Então, minha querida, concluiu ele com um sorriso agora largo e esperançoso. O que será preciso? O que será preciso para que o ministério tenha seu total apoio? Ariana olhou para ele, não com desprezo ou raiva. Ela o olhava como um curandeiro olharia para um paciente que teimosamente recusava um diagnóstico que poderia salvar sua vida. Ministro, disse ela calmamente, o senhor está tentando resolver o problema errado. Está tratando isso como uma questão de relações públicas. É uma crise de segurança nacional. Seu foco no meu apoio é uma alocação ineficiente da sua atenção. Ela se levantou e foi até a janela, contemplando os jardins calmos e pacíficos de Hogwarts. Ela tinha a atenção total de Fudge, algo que talvez só Lúcio pudesse ter conseguido, então ela iria usá-la. Vamos fazer um experimento mental simples. Consideraremos 2 futuros possíveis. No futuro A, você está certo. Voldemort não retornou. Você continua sua campanha de negação, silencia Dumbledore e Harry, e o mundo permanece em paz. Seu legado está garantido como ministro que manteve a estabilidade. Ela se virou para encará-lo. Agora vamos considerar o futuro B. No futuro B, Harry e Dumbledore estão certos. Voldemort retornou. Ele está reunindo forças, recrutando seus seguidores e planejando seu ataque. Você, enquanto isso, está gastando seu tempo e recursos ativamente desmantelando as próprias defesas que poderiam nos proteger. Você está desacreditando os heróis, silenciando os avisos e deixando o mundo bruxo vulnerável e despreparado. Os olhos dela, frios e analíticos, fixaram-se nos dele. Quando o inevitável acontecer, ministro, quando Voldemort reaparecer publicamente, quando a guerra começar para valer, qual será o seu legado? Você não será lembrado como o ministro que manteve a estabilidade. Será lembrado como o tolo que deixou o lobo entrar no redil.
O covarde que enterrou a cabeça na areia enquanto a escuridão se aproximava. Toda a sua carreira política, tudo pelo que você já trabalhou, será reduzido a uma única e humilhante nota de rodapé na história da segunda ascensão dele. O rosto de Food passou de rosa para um branco pálido e doentio. A dissecação calma e lógica de Ariana sobre sua potencial aniquilação política era mais aterrorizante do que qualquer ameaça. A única linha de ação lógica, concluiu ela, é se preparar para o futuro B. Mesmo que você acredite no futuro a fortalecer nossas defesas é prudente, independentemente da fonte da ameaça. É a única decisão que não resultará em sua ruína completa e absoluta. Mas como? Food resmungou, sua voz quase um sussurro. Eu não posso simplesmente ir atrás das pessoas com base nas suspeitas de Dumbledore. As antigas famílias, os Visengamot, eles jamais tolerariam interrogatórios generalizados. Eles se oporiam a qualquer tentativa de usar Veritaserum. Veritaserum é uma ferramenta rudimentar e pouco confiável contra um oclumente habilidoso, disse Ariana com desdém. Você não precisa interrogá-los. Você precisa garantir a lealdade deles. Garantir a lealdade deles? Como? Ariana expôs sua solução. Era simples, elegante e diabolicamente inteligente. Vocês redigirão um novo mandato para funcionários do ministério, explicou ela. Um juramento de lealdade. Será um voto magicamente vinculativo, formulado não como um teste de lealdades passadas, mas como uma medida proativa de compromisso futuro com a segurança do mundo bruxo. Todos os funcionários do ministério, desde os chefes de departamento até os assistentes juniores, serão obrigados a fazê-lo. Um voto, disse Amélia Bones, intrigada. Um tipo específico de voto, esclareceu Ariana. Será redigido em linguagem positiva e patriótica. Juro minha lealdade primária ao Ministério da Magia e às leis da Grã-Bretanha Bruxa. Juro que não auxiliarei, conspirarei ou darei apoio a qualquer indivíduo ou organização declarada inimiga do Estado Mágico, incluindo, mas não se limitando à entidade conhecida como Lord Voldemort. Simples, inquestionável. Talvez seja necessário um pouco mais de enquadramento para garantir que o voto seja mais preciso. Ela continuou, com os olhos brilhando com uma luz fria e estratégica. Mas a verdadeira genialidade estará na cláusula de execução. O voto será magicamente configurado para que, se o jurado violar seus termos, não seja morto ou fique sem fala. Em vez disso, a magia do voto o compelirá irresistivelmente a ir diretamente ao Departamento de Execução das Leis da Magia, apresentar-se ao auror-chefe de plantão, entregar sua varinha e fazer uma confissão plena e completa de seus atos de traição. A sala estava em silêncio. Dumbledore a encarou com uma expressão de profundo espanto, quase temeroso, estampada no rosto. Ela havia transformado o voto inquebrável em uma arma, transformando-o de uma promessa pessoal em um sistema de segurança institucional. Nenhum verdadeiro simpatizante dos Comensais da Morte jamais faria tal juramento, sussurrou Amélia Bones, percebendo instantaneamente a genialidade daquilo. Eles seriam forçados a renunciar aos seus cargos ou seriam expostos no momento em que tentassem ajudá-lo. Seja qual for o crime ou a aliança, o DMLE pode julgar sua natureza. E qualquer funcionário leal do ministério não teria motivo para recusar, concluiu Ariana. Fazer isso seria admitir que você tem algo a esconder. É um sistema de autoexpurgo. Você eliminará os traidores do seu ministério sem precisar fazer uma única pergunta ou preparar uma única gota de Veritaserum. Ela olhou para Food, cuja mente estava atordoada, uma esperança política desesperada despontando em seus olhos aterrorizados. Ela acabará de lhe oferecer uma saída. Uma maneira de parecer forte, de garantir seu ministério e de se preparar para o pior, tudo sem nunca ter que admitir publicamente que Dumbledore estava certo. A escolha é sua, ministro, disse Ariana, com a voz agora baixa. Você pode continuar seu caminho atual e apostar todo o seu legado na esperança de que um Lorde das Trevas não tenha retornado. Ou pode tomar medidas lógicas, decisivas e politicamente defensáveis para proteger o mundo que jurou liderar. Ela havia armado a armadilha. Ela arriscou com a própria sobrevivência política dele. E agora tudo o que lhe restava era esperar que ele caísse nela. Capítulo 128. Cornelius Food deixou a sala do diretor atordoado, com a mente turva pelo golpe político que Ariana acabará de lhe dar. Ele agarrava a proposta de um juramento de lealdade ao ministério, como se fosse um bilhete de loteria premiado, enxergando-a não como uma ferramenta de guerra, mas como um instrumento perfeito para consolidar seu próprio poder e derrotar seus rivais políticos sob o pretexto da segurança nacional. A pesada porta de carvalho fechou-se atrás dele, deixando um silêncio profundo em seu rastro. Dumbledore olhava para Ariana, com uma expressão que misturava profunda admiração e uma leve e cansada apreensão diante da magnitude de sua mente estratégica. A professora McGonagall parecia simplesmente atordoada, como se tivesse acabado de testemunhar um cordeiro discursando calmamente para um lobo sobre os benefícios do vegetarianismo. Foi Amélia Bones quem quebrou o silêncio. Ela fixou em Ariana seu olhar penetrante e monóculo, com uma expressão de pura curiosidade profissional. Essa foi, disse ela com a voz carregada de um tom de admiração relutante, a manobra política mais brilhante que já presenciei. Você entregou uma tábua de salvação a um homem que estava se afogando e o convenceu de que construir um barco foi ideia dele. Ela fez uma pausa, estreitando os olhos ligeiramente. Mas a minha pergunta é, por quê? Por que ajudá-lo? Cornélio Food é um tolo. Ele é fraco, facilmente influenciável e tem trabalhado ativamente para minar você e Dumbledore a todo momento. Por que salvar a carreira dele? Ariana se virou da janela com um olhar calmo e analítico. Porque a tolice dele é uma quantidade conhecida, respondeu ela, com a voz tão fria e clara quanto sua lógica. E uma variável conhecida e controlável é sempre preferível a uma desconhecida e caótica. Ela começou a andar lentamente, não com agitação, mas com o movimento deliberado de um professor explicando um teorema complexo. Vamos considerar a alternativa, começou ela.
Se a administração de Fudge entrasse em colapso agora, sob o peso de sua negação e incompetência, o que aconteceria? O ministério mergulharia no caos. Haveria um vácuo de poder. Ela olhou para Amélia Bones. Chefes de departamento ambiciosos disputariam o cargo. As antigas famílias puro-sangue, muitas das quais simpatizantes silenciosas de Voldemort, viriam isso como uma oportunidade para lançar seu próprio candidato. As brigas internas, as traições políticas e a paralisia burocrática resultantes durariam meses. O ministério estaria olhando para dentro, para suas próprias disputas de poder, no exato momento em que precisa olhar para fora, para a crescente ameaça. Sua lógica era assustadoramente clara. Voldemort prosperaria nesse caos. Um governo instável é o ambiente perfeito para um Lorde das Trevas consolidar seu poder. Ele poderia recrutar, planejar e atacar enquanto nossa própria liderança se desintegra. A queda de Fudge seria um presente estratégico para ele. Dumbledore assentiu lentamente, percebendo a dura verdade em suas palavras. Fudge, por outro lado, continuou Ariana, é como você diz, um tolo. Mas sua tolice o torna previsível. Ele não é motivado por ideologia ou desejo de poder como um bruxo das trevas. Ele é motivado por duas coisas simples, medo de perder sua posição e o desejo por uma vida confortável e fácil. Ela parou de andar e encarou Amélia diretamente. O comportamento atual dele não é culpa dele. É alimentado pelos sussurros de Lúcio Malfoy e outros que desejam manter a verdade enterrada. Ele é um fantoche. E um fantoche é uma ferramenta útil, desde que você consiga encontrar uma maneira de controlar seus fios. O juramento de lealdade sussurrou Amélia, compreendendo a amplitude do plano de Ariana. Você não deu a ele apenas uma maneira de se salvar. Deu a ele uma ferramenta para expurgar a influência de Malfoy do ministério. Exatamente, confirmou Ariana. Lucius Malfoy não pode fazer o juramento. Muitos de seus aliados não podem fazer o juramento. Eles serão forçados a renunciar ou serão expostos. Fudge, em sua busca por autopreservação, inadvertidamente limpará o ministério de seus elementos mais corruptos, alinhados a Voldemort. Ele estará sem perceber, fazendo o nosso trabalho por nós. Ela deu um sorriso pequeno e frio. E a beleza disso é que o próprio Fudge continua sendo um trunfo administrável. Ele é, como você tão bem observou, um idiota. Ele não faz as perguntas certas. Podemos alimentá-lo com informações, orientar suas políticas e usar seu cargo em nosso próprio benefício. E ele estará preocupado demais com sua própria popularidade e sobrevivência política para perceber que está sendo manipulado. Ele não será inteligente o suficiente para usar as informações que fornecemos para nos apunhalar pelas costas. Ele é a figura de proa perfeita e controlável. A sala estava em silêncio. Dumbledore, McGonagall e Amélia Bones, três das figuras mais poderosas e inteligentes do mundo bruxo, observavam uma garota de 15 anos que acabará de traçar um plano para um golpe político sem derramamento de sangue no Ministério da Magia, ao mesmo tempo em que o apresentava como uma forma de apoiar o atual ministro. Você não está apenas salvando a carreira dele, disse Amélia, com a voz cheia de um respeito novo, profundo e ligeiramente aterrorizado. Você está fazendo dele seu peão. Um peão é uma ferramenta, corrigiu Ariana gentilmente. E em um jogo com apostas tão altas, é preciso usar todas as ferramentas disponíveis. O ministro Fudge é uma ferramenta que nos permitirá nos preparar para a guerra que se aproxima com um mínimo de perturbação política. É o caminho mais lógico e eficiente a seguir. Ela ficou ali, calma e serena, tendo acabado de delinear uma estratégia de cinismo e brilhantismo de tirar o fôlego. Ela não estava mais apenas atuando em nível escolar. Ela estava movimentando as grandes peças no palco mundial, e o fazia com uma clareza e uma implacabilidade que eram ao mesmo tempo aterrorizantes, e todos tinham que admitir, exatamente o que o mundo bruxo precisava para sobreviver ao que estava por vir. Capítulo 129. Enquanto as maquinações políticas do ministério se desenrolavam em segundo plano, uma revolução mais silenciosa e profunda ocorria no santuário oculto da Sala Precisa. O grande desafio do projeto Quimera, a nave espacial, havia estagnado devido aos dois problemas, uma nave durável e uma fonte de energia sustentável e independente. Tendo resolvido o problema material com sua teoria de uma liga trouxa com infusão de magia, o trio agora concentrou seu intelecto combinado no coração da embarcação, o motor mágico. O problema é o sangramento, explicou Hermione certa noite, apontando para uma projeção holográfica brilhante do projeto fracassado mais recente. A projeção mostrava um núcleo de energia cristalina vazando tênues e descontrolados fios de magia bruta. Podemos gerar um poder imenso, mas não podemos contê-lo perfeitamente. No vácuo do espaço, essa radiação mágica seria como um farol, sem mencionar um perigo potencial para os próprios sistemas da nave. Estamos construindo um reator mágico com vazamentos. Daphne, que estudava textos antigos dos Goblins sobre contenção encantada, assentiu em concordância. Cada material que usamos para construir o domo de contenção tem um certo nível de porosidade mágica. É como tentar carregar água em uma peneira. Um pouco dela sempre consegue passar. Durante semanas, eles ficaram perplexos. Tentaram reforçar seus campos de contenção com camadas de feitiços de proteção, mas era como tentar remendar uma represa com esparadrapos. A potência constante e absoluta do gerador mágico que haviam projetado era demais para qualquer encantamento padrão aguentar indefinidamente. Foi Ariana, durante uma sessão noturna de contemplação silenciosa, que abordou o problema de um eixo completamente diferente. Estamos tentando construir um muro melhor, murmurou ela, com os olhos desfocados enquanto fitava a projeção brilhante. Essa é a abordagem errada. Não deveríamos tentar impedir que a radiação vaze. Deveríamos convencê-la de que ela não tem para onde ir. Hermione e Daphne olharam para ela, confusas. Pense nisso da perspectiva da magia em si, continuou Ariana, sua mente começando a juntar as peças de uma nova e elegante teoria.
É pura energia. Busca se expandir, passar de um estado de alta energia para um inferior. Uma barreira física ou mágica é simplesmente um obstáculo a ser enfrentado. Mas e se criássemos um ambiente em que o estado fora da barreira fosse percebido pela magia como ainda mais hostil e de alta energia do que o estado dentro dela? Você quer enganar a magia para que ela permaneça no lugar? Perguntou Daphne intrigada. Não é para enganá-lo, corrigiu Ariana. Convendê-lo. Com lógica. Ela começou a esboçar um novo diagrama no ar com sua varinha, linhas de luz prateada formando uma esfera complexa e multicamadas. Não construímos apenas uma cúpula de contenção. Construímos duas. Uma cúpula interna e uma externa. Ela apontou para a esfera interna. Este é o núcleo do nosso reator, contendo o cristal gerador de energia. Ele é protegido por barreiras de contenção padrão. Em seguida, apontou para o espaço entre as esferas interna e externa. Este interespaço é a chave. Não o deixamos vazio. Nós o infundimos com um campo mágico estático constante de baixo nível, mas incrivelmente caótico. Um campo de ruído mágico puro e desestruturado. Os olhos de Hermione se arregalaram ao compreender o conceito. A energia mágica do núcleo verá o campo estático e caótico como um estado instável e indesejável para se mover. Exatamente, afirmou Ariana. Será mais fácil e mais eficiente para a energia permanecer contida no ambiente estável do núcleo interno do que tentar atravessar o caos. E a cúpula externa é uma camada final de blindagem física e mágica, contendo o próprio campo estático. Não estamos apenas construindo um muro. Estamos construindo um muro com um fosso de puro caos à sua frente. Era uma espécie de isolamento mágico. Foi uma solução brilhante, mas contraintuitiva. Eles não estavam lutando contra o desejo da magia de escapar. Estavam usando sua própria natureza para persuadi-la a ficar. A implementação levou mais um mês de trabalho árduo. Eles projetaram um novo conjunto de runas de dissonância mágica e campos entrópicos, e as gravaram no espaço interno de uma pequena esfera de contenção protótipo. Quando ativaram o cristal central desta vez, os resultados foram perfeitos. As auras de poder permaneceram estáveis. Os fios reveladores de radiação mágica haviam desaparecido. A contenção era absoluta. Eles haviam construído uma estrela contida. O problema de energia está resolvido, Daphne sussurrou com uma expressão de admiração no rosto. O que significa que agora podemos abordar o próximo sistema primário. Suporte de vida, disse Ariana, com a mente já divagando. Oxigênio. Estamos trabalhando na teoria da transmutação rúnica, disse Hermione, pegando outro conjunto de anotações. Convertendo oligoelementos em uma atmosfera respirável. Mas os requisitos de energia são imensos, e o risco de transmutar algo incorretamente em um gás tóxico é significativo. Mais uma vez, estamos tentando criar algo do zero quando existe uma solução mais simples, disse Ariana. Ela caminhou até outro pedaço grande de pergaminho e tocou em uma seção da planta da nave espacial rotulada, armazenamento de polpa e sistemas ambientais. Não precisamos criar ar. Precisamos apenas movê-lo. Ela esboçou uma pequena câmara selada e vazia dentro da nave. Esta seção será designada como Câmara de Troca Atmosférica. As paredes internas serão cobertas por um conjunto duplo de runas. Uma matriz dupla? Hermione perguntou. Sim. O primeiro conjunto é uma runa de amarração espacial simples e poderosa, vinculada a um local específico. Ela olhou para eles. Por exemplo, o ar a 300 metros acima de um prado calmo e desabitado nas terras altas da Escócia. O segundo conjunto é um feitiço de troca simples constantemente ativo. Os olhos de Daphne brilharam. Um feitiço de troca, como aqueles que aprendemos no primeiro ano. Exatamente, mas em uma escala conceitual grandiosa, explicou Ariana. A função do feitiço será trocar continuamente o conteúdo desta câmara selada com o ar do local ancorado. A cada poucos segundos, o ar viciado e rico em dióxido de carbono dentro da câmara será instantaneamente trocado por uma câmara cheia de ar fresco, limpo e oxigenado da Terra. A pressão e a composição serão reguladas por um terceiro conjunto de runas atmosféricas. O resultado, um suprimento contínuo e inesgotável de ar perfeitamente respirável, enquanto o núcleo de poder estiver ativo. Foi mais um momento de simplicidade deslumbrante e elegante. Ela pegou um amuleto básico do primeiro ano e o reaproveitou para resolver um dos problemas mais complexos das viagens espaciais. Por que criar ar quando você pode simplesmente importá-lo? Hermione e Daphne olharam para o desenho, depois uma para a outra, e depois novamente para Ariana. Os obstáculos que pareciam intransponíveis apenas algumas semanas antes estavam sendo superados, um por um. O projeto avançava. O motor foi projetado. O suporte de vida foi concebido. A concha vazia na planta baixa estava lenta, lógica e brilhantemente ganhando uma alma. A lua não parecia mais um sonho impossível. Começava a parecer um destino inevitável. Capítulo 130. Com os principais sistemas de energia e suporte de vida teoricamente resolvidos, a equipe do projeto Quimera voltou sua atenção para o próximo conjunto de problemas fundamentais: navegação e comunicação. Como pilotar uma nave através de um vazio sem ar e sem características, e como falar com alguém através de um espaço vazio de 400 metros. Eles se reuniram na sala precisa, que agora havia configurado uma parte de si mesma em um observatório celestial, com o teto sendo um mapa perfeito e em tempo real do cosmos. Navegação mágica padrão é inútil, afirmou Hermione, andando de um lado para o outro. O feitiço Aponte-me depende do campo magnético do planeta. Aparatação e chaves de portal exigem um destino conhecido e uma grade mágica estável para viajar. Nada disso existe no espaço profundo. Poderíamos usar a navegação celeste, sugeriu Daphne, apontando para as cartas celestes. Como os antigos marinheiros.
traçando nosso curso pela posição das estrelas. Fiável, mas lento e sujeito a erros, rebateu Ariana. Um único erro de cálculo pode nos fazer derivar em direção ao cinturão de asteroides ou ao Sol. Precisamos de um sistema que seja preciso e autocorretivo. Precisamos de um bloqueio. Foi aí que sua mente, sempre sintetizadora de informações díspares, deu um salto. Ela pensou nos aurores, na eficiência deles, nas ferramentas que usavam em campo. O departamento de aurores tem uma solução, anunciou ela. Ou pelo menos, parte dela. Aurores seniores recebem distintivos encantados. Em uma emergência, um auror pode ativar seu distintivo para criar um sinalizador mágico. E todos os outros distintivos em sua unidade mostrarão imediatamente a direção e a distância até esse sinalizador. É um GPS mágico, vinculado a uma assinatura mágica específica. Os olhos de Hermione brilharam. Claro! É uma variação altamente avançada do feitiço metamorfo, ligada a um feitiço direcional de imenso poder e alcance. Exatamente, disse Ariana. Nosso sistema de navegação será uma adaptação disso. Não vamos nos prender a outro distintivo. Encantaremos um cristal aqui, na Terra, para servir como nosso farol de casa. O sistema de navegação principal da nave será uma versão muito mais poderosa da bússola dos aurores, mostrando constantemente nossa posição em relação à nossa casa. Para o nosso destino, faremos o mesmo. Levarei uma pequena pedra encantada em uma das minhas missões solo de reconhecimento à Lua e a deixarei lá. Ela se tornará nosso farol de destino. Assim teremos certeza de onde estamos, de onde viemos e para onde vamos, resumiu Daphne, impressionada pela simplicidade elegante. O problema é o alcance, apontou Hermione. A magia para criar uma direção estável ao longo de centenas de milhares de quilômetros seria imensa. Sim, concordou Ariana. É por isso que requer mais pesquisas. Mas o princípio é sólido. O problema de comunicação era igualmente irritante. Métodos de comunicação mágicos como encantamentos. Os patronos ou chamadas de flu requerem o campo mágico ambiente do planeta para se propagarem. Hermione explicou. No vácuo, a mensagem simplesmente se dissiparia. Ariana assentiu. Para isso, precisamos de um sistema fechado. Um par de objetos que estejam magicamente, conceitualmente, ligados um ao outro, independentemente da distância entre eles. Ela tirou um maço de anotações da bolsa. Sirius me deu acesso a algumas anotações antigas da escola dele e do pai de Harry. Eles estavam trabalhando em algo, um par de espelhos encantados que pudessem se comunicar instantaneamente. Os espelhos bidirecionais. A teoria está aqui. É uma peça complexa de magia simpática, ligando os dois objetos em um nível metafísico. Se pudermos replicar e amplificar o encantamento, podemos criar um dispositivo de comunicação instantânea que não depende do espaço entre os espelhos, apenas da conexão dentro deles. As soluções estavam lá, tentadoramente próximas, mas imensamente complexas. Estavam no limite da teoria mágica conhecida, tentando adaptar conceitos existentes para um propósito que ninguém jamais havia imaginado. Foi durante uma pausa desse intenso trabalho teórico que seu projeto recebeu uma contribuição inesperada e inestimável. Ouviu-se uma batida suave na porta do recanto isolado da biblioteca. Ariana ergueu os olhos e viu Fred e George Weasley parados ali, com uma expressão estranhamente séria e respeitosa no rosto. Fred começou, tirando o chapéu num gesto de falsa formalidade. Se nos fosse possível ter um momento do seu valioso tempo, continuou George, seu sorriso atrevido de sempre se transformando em um sorriso genuíno. Hermione e Daphne observavam curiosas. Os gêmeos Weasley raramente abordavam alguém com tanta seriedade. Vamos embora no final deste ano, disse Fred, indo direto ao ponto. Vamos começar a escola Genialidades Weasley. E temos discutido o nosso legado, acrescentou George. A quem transmitir a nossa maior conquista. A sagrada responsabilidade. Nós pensamos em dá-lo ao Ron, disse Fred, mas ele o usaria para ir furtivamente à cozinha. Consideramos Harry. George interrompeu, mas ele tem sua própria capa. Não parece justo. Então decidimos, disseram eles em uníssono, que o verdadeiro herdeiro do espírito de travessura criativa e de quebrar as regras para um propósito maior é você. Com um grande floreio, George puxou um pedaço grande, quadrado e completamente em branco de pergaminho de dentro de suas vestes. Ele o colocou sobre a mesa diante de Ariana. O que foi? Ela perguntou, curiosa. A melhor ferramenta mágica que um aluno de Hogwarts poderia desejar, disse Fred, orgulhoso. Ele bateu no pergaminho com a varinha. Juro solenemente que não estou tramando nada de bom. A tinta se espalhou pelo pergaminho como veias, formando um mapa detalhado e intrincado do castelo de Hogwarts. Pequenos pontos marcados se moviam sobre ele, mostrando a localização em tempo real de cada pessoa dentro das muralhas do castelo. O mapa do maroto, anunciou George. Feito por nossos estimados predecessores, aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Ela mostra a todos, onde quer que estejam, explicou Fred. E cada passagem secreta. Agora a conhecemos de cor. Não precisamos mais dela. Seu trabalho está concluído. Mas o seu, temos a sensação de que o seu está apenas começando. Ariana olhou fixamente para o mapa, sua mente compreendendo instantaneamente seu imenso valor estratégico. Mas então ela viu algo mais. Não era apenas um mapa do castelo. Era uma obra-prima de rastreamento e magia representativa. Como funciona? Perguntou ela com a voz carregada de um interesse acadêmico repentino e intenso. O encantamento não se trata apenas de rastrear assinaturas mágicas. É rastrear indivíduos. Ele consegue diferenciar centenas de pessoas simultaneamente e representá-las em uma superfície bidimensional em tempo real. Isso é magia cartográfica de um nível que eu nunca vi. Fred e George, que esperavam que ela ficasse impressionada com seu potencial de quebrar regras, ficaram um pouco surpresos com sua desconstrução imediata de sua mecânica mágica. Não faço ideia, disse Fred. A gente só sabe as senhas.
Ariana olhou dos pontos em movimento no mapa para a carta celeste do sistema de navegação de sua nave espacial em suas anotações. Uma conexão brilhante e poderosa surgiu em sua mente. O distintivo de Aurora era uma bússola. Apontava para uma direção. Mas o mapa do maroto, a magia contida nele podia apontar uma entidade específica e exibir sua localização em um mapa representativo. Se ela conseguisse desconstruir e replicar o encantamento que alimentava este mapa, ela poderia criar um sistema de navegação para sua nave que não se limitasse a apontar o caminho. Mostraria a nave como um único ponto móvel em um mapa tridimensional do sistema solar. Mostraria sua posição em relação à Terra, à Lua e a qualquer outro corpo celeste com precisão perfeita e em tempo real. Era a peça que faltava. A chave para uma navegação verdadeira, precisa e segura pelo vazio. Um sorriso lento e genuíno de puro deleite intelectual se espalhou pelo seu rosto. Obrigada, Fred. George, disse ela com a voz cheia de uma gratidão sincera que o surpreendeu. Vocês não têm ideia do valor disso. Não é uma ferramenta para travessuras. É uma chave. Os gêmeos, parecendo imensamente satisfeitos consigo mesmos, fizeram uma reverência final. Travessura resolvida, disse George, antes de desaparecerem com um som sibilante. Provavelmente mais uma brincadeira em ação. Hermione e Daphne olharam para o mapa e depois para o rosto brilhante e triunfante de Ariana. O sistema de navegação, Hermione sussurrou, entendendo imediatamente. A matriz representacional. Está resolvido, concluiu Ariana, seus dedos traçando as linhas intrincadas do mapa mágico. Eles nos deram a cartografia dos céus. Capítulo 131. Enquanto a equipe do projeto Quimera realizava avanços silenciosos e revolucionários na magia teórica, Harry travava uma guerra noturna dentro de sua própria mente. As aulas de oclumência haviam construído muros, mas Voldemort, agora ciente da conexão entre elas, não era mais apenas uma presença passiva. Ele testava ativamente as defesas, com seus pensamentos serpenteantes deslizando pelas bordas da consciência de Harry durante seus sonhos. Os pesadelos estavam se tornando mais frequentes e vívidos. Algumas noites, Harry sonhava que estava planando por corredores escuros e desconhecidos no Ministério da Magia. Em outras, ele era uma cobra, observando seu mestre, um Voldemort assustadoramente límpido e corpóreo, conspirando com um rabicho encolhido. Ele acordava suando frio, sua cicatriz queimando, a sensação de fúria malévola com um gosto amargo na boca. Ele relatava obedientemente cada sonho a Dumbledore, que o ouvia com uma expressão grave e pensativa. Os pedaços do plano de Voldemort estavam sendo entregues a eles, uma visão fragmentada de cada vez. Era uma fonte valiosa de informações, mas estava cobrando um preço alto de Harry. Foi nesse clima de crescente tensão que Ariana recebeu uma convocação urgente. Não era de Dumbledore, mas de uma coruja do Ministério, ostentando o selo oficial e impecável do chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. O bilhete solicitava sua presença na sala do diretor naquela noite para uma questão de segurança nacional urgente. Ela chegou e encontrou Dumbledore, a professora McGonagall e uma Amélia Bones de rosto sério à sua espera. As gentilezas habituais foram dispensadas. Senhorita Dumbledore, começou Amélia, indo direto ao ponto. Sua proposta para o juramento de lealdade ao Ministério foi notavelmente eficaz. Nós o implementamos há 2 semanas, sob o disfarce de uma nova iniciativa de segurança, considerando a fuga em massa de Azkaban. Ela deslizou um pedaço de pergaminho sobre a mesa de Dumbledore. Era uma lista de nomes. 15 funcionários do Ministério pediram demissão na hora, preferindo não prestar o juramento, incluindo 3 oficiais de alto escalão do Departamento de Transportes Mágicos. Outros 7, como você previu, se apresentaram ao meu escritório na semana passada, confessando vários graus de conluio e espionagem. Seu sistema de autoexpurgo funcionou além das nossas projeções mais otimistas. Você efetivamente decapitou a rede de influência de Lúcio Malfoy dentro do Ministério. Embora, como os juramentos estão sendo feitos de baixo para cima, talvez tenhamos que esperar antes de enfrentá-lo diretamente. Um resultado lógico, disse Ariana, assentindo. Aqueles motivados pela autopreservação sempre cederão diante de um cenário logicamente invencível. De fato, disse Amélia, com um sorriso sombrio no rosto. Mas esse sucesso também criou um novo problema. Estamos desmascarando os antigos espiões, mas as principais ameaças Lestrange e Pettigrew continuam à solta. E tudo que nossos novos informantes estão nos contando aponta para uma coisa. Ela olhou para Dumbledore e depois para Ariana. Aquele que não deve ser nomeado está planejando algo ativamente. Algo grande. Seus seguidores acreditam que seu retorno total ao poder é iminente. O rosto de Dumbledore estava sério. As visões de Harry confirmam isso. Ele está procurando por algo. Uma arma, uma profecia. Algo que ele acredita estar localizado dentro do Ministério, Amélia. Dentro do Departamento de Mistérios. A mente de Ariana conectou os pontos finais. As visões de corredores escuros. A arma. A profecia. Tudo levava ao clímax que ela sabia que estava chegando. Ele não vai arriscar vir pessoalmente, afirmou Ariana, pensando alto. Ainda não. Ele vai atrair Harry para lá. Ele vai usar a conexão deles, plantar uma visão falsa e fazer Harry acreditar que alguém que ele ama está em perigo. Ele vai fazer Harry vir até ele. Ele vai atacar Sirius, murmurou Dumbledore, com os olhos cheios de um novo e crescente horror. Exatamente, afirmou Ariana. É a escolha mais lógica e cruel. A única pessoa pela qual Harry arriscaria tudo para salvar. Amélia Bones olhou para a garota de 14 anos que estava mapeando a estratégia psicológica do Lorde das Trevas com uma clareza fria e aterrorizante. O problema, continuou Ariana, é que não podemos agir até que ele faça seu movimento. Não sabemos quando ou como ele plantará a visão. Não podemos simplesmente trancar Harry em uma torre. Voldemort apenas mudaria de alvo. Precisamos permitir que Harry seja a isca, mas precisamos controlar a armadilha. Confio na capacidade dele de sobreviver, agora que ele se treinou bem. Ela olhou para os 3 adultos poderosos à sua frente.
É por isso que tenho permanecido perto dele. Tenho monitorado sua condição e reforçado seu treinamento em oclumência com meus próprios métodos. Quando chegar a hora, quando a falsa visão for enviada, serei a primeira a saber. E preciso estar em posição de reagir instantaneamente. Amélia Bones assentiu, compreendendo. E o que você precisa de nós? Preciso de uma linha de comunicação direta com você, diretora, disse Ariana. Uma que seja segura, instantânea e independente de corujas ou patronos que possa ser interceptada ou notada. Amélia enfiou a mão no manto e tirou um pequeno objeto prateado. Era um distintivo lindamente trabalhado, em forma de escudo, com as varinhas entrelaçadas do gabinete de Aurores gravadas em relevo. Era idêntico aos que ela vira usados para navegação. Este é um distintivo de Auror Sênior, disse ela com a voz séria. Entregou a Ariana. Está conectado diretamente ao meu e aos dos meus oficiais mais confiáveis, como Shacklebolt e Tonks. Tem várias funções. Um toque da sua varinha enviará um sinal silencioso de socorro. Um segundo toque transmitirá sua localização exata. Um terceiro comando verbal abrirá um canal de comunicação seguro e bidirecional. Ela olhou Ariana diretamente nos olhos. Isto não é um brinquedo, senhorita Dumbledore. É uma ferramenta de imenso poder e responsabilidade, concedida apenas aos meus agentes de elite. Você deve usá-la apenas em caso de uma emergência genuína e crítica. No momento em que ativar, trarei toda a força do Departamento de Aurores para o seu local. Entendeu? Perfeitamente, disse Ariana, aceitando o distintivo. Era frio e pesado em sua mão, um símbolo tangível de seu novo papel. Ela não era mais apenas uma aluna, nem apenas uma aliada. Agora era uma agente oficial, ainda que secreta, na guerra que se aproximava. Ótimo, disse Amélia com um breve aceno de cabeça. Mantenha o garoto seguro. Prepararemos nossas forças e aguardaremos seu sinal. Ao sair do escritório, com o distintivo prateado pesando fria e secretamente em seu bolso, Ariana sentiu uma sensação de fim sombrio. Voldemort agiria. Ele atrairia Harry para o ministério. E Harry, em sua dor e medo, quase certamente cairia na armadilha. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, quando a armadilha fosse acionada, o caçador descobriria que sua presa não estava sozinha. Ela tinha a lei, tinha os Aurores e tinha um plano. A batalha pelo Departamento de Mistérios estava chegando, e Ariana Dumbledore estava pronta para ela. Capítulo 132. As sessões da Armada de Dumbledore continuaram, e o sigilo agora era mais uma questão de hábito do que de necessidade. O grupo havia sido reduzido a um núcleo de alunos leais e dedicados que estavam progredindo notavelmente sob a tutela de Harry. Eles haviam dominado feitiços de escudo, feitiços de desarmamento e agora começavam a praticar atordoamento, ainda que timidamente. Certa noite, desejando avaliar pessoalmente o progresso e a prontidão deles, Ariana decidiu comparecer a uma sessão. Ela não participou. Simplesmente sentou-se no canto mais distante da sala precisa, que havia se transformado em um espaçoso salão de treinamento, e observou. Ela observou Harry se movimentar pela sala, com sua confiança como professor agora natural e segura. Ele corrigia posturas, encorajava discretamente o Neville em dificuldades e demonstrava um feitiço atordoante perfeito em um boneco de treino. Ele não era mais apenas o menino que sobreviveu, estava se tornando um líder. Depois que a sessão terminou e os outros alunos saíram, com os rostos vermelhos de esforço e realização, Ariana permaneceu, esperando enquanto Harry, Ron e Hermione guardavam os bonecos de treino. Você se saiu bem, Harry, disse ela quando ele se aproximou com a voz carregada de aprovação genuína e analítica. Seus métodos de ensino são eficientes, e você construiu uma base de confiança e moral dentro do grupo. Eles estão significativamente mais competentes do que há um mês. Obrigado, Ari, disse Harry com um sorriso orgulhoso no rosto. Eles são um bom grupo. Os que ficaram, pelo menos. Sim, ela concordou. A lealdade deles é um bem valioso. Ela então gesticulou para que ele se sentasse. Sua expressão mudou, sua calma serena de sempre substituída por uma intensidade séria e focada. O tempo de observação havia acabado. Era a hora do briefing final. Precisamos conversar sobre as visões, começou ela, indo direto ao ponto. Elas estão ficando mais claras, mais específicas. Você me disse que viu o Departamento de Mistérios. Um corredor escuro com prateleiras de orbes de vidro. Harry assentiu, seu bom humor evaporando enquanto o medo familiar retornava. E eu continuo vendo uma porta. No final dela, tenho a sensação avassaladora de que preciso abri-la. Essa é a vontade de Voldemort, não a sua, afirmou Ariana calmamente. Ele não está mais apenas deixando você ver os pensamentos dele. Ele está ativamente plantando sugestões. Ele está construindo uma narrativa na sua mente. Ele está te familiarizando com o terreno do campo de batalha antes mesmo de a batalha começar. É uma tática clássica de guerra psicológica. Ela se inclinou para a frente, seus olhos cor de pervinca fixos nos dele. Em breve, ele fará seu movimento. Ele lhe enviará uma visão que não é apenas um vislumbre, mas uma crise ativa e urgente. Ele lhe mostrará alguém com quem você se importa sendo torturado naquela sala. Ele lhe mostrará Sirius. O sangue de Harry gelou. A ideia de Sirius, de volta às garras de Voldemort, sendo submetido à maldição Cruciatus, era uma visão tão horripilante que era quase insuportável. Ele fará com que pareça real, imediato e desesperado, continuou Ariana, sua voz baixa e firme como uma âncora contra a onda de medo que o dominava. Ele contará com o seu amor por Sirius, com o seu coragem grifinória, em seu impulso heróico de agir primeiro e pensar depois. Ele contará com você correndo até o ministério para salvá-lo. E eu faria isso, disse Harry, num sussurro feroz. Eu teria que fazer isso. Sim, concordou Ariana. É por isso que você não agirá sozinha. No momento em que tiver essa visão, no exato segundo em que ela terminar, você não irá primeiro até Ron ou Hermione. Você virá diretamente até mim. Não importa a hora do dia ou da noite. Entendeu? Sim, claro, disse Harry imediatamente.
Mas acrescentou ela com a expressão ainda mais séria, precisamos levar em conta todas as variáveis. Pode haver uma situação em que você não consiga me contatar fisicamente. Você pode estar em outra parte do castelo. Eu posso estar no meu laboratório. Precisamos de um método de comunicação instantâneo, e rastreável e com garantia de me alcançar. Ela pensou por um momento. Seu distintivo de Aurora era para uma emergência em grande escala, um último recurso. Ela precisava de algo mais pessoal, uma linha direta entre ela e Harry. Seu patrono, disse ela, e a solução se encaixou. Você pode conjurar um patrono completo e corpóreo. É uma parte única da sua magia. Mas não consigo fazê-lo falar, disse Harry. Não sei como. Você não precisa dele para falar, explicou ela. O patrono é uma projeção da vontade e do estado emocional de quem o conjura. Ao conjurá-lo, não tente enviar uma mensagem. Concentre-se em um pensamento único e claro. Encontre Ariana. Só isso. Meus próprios sentidos mágicos estão aguçados. Sentirei a aproximação da sua magia. Saberei que é a sua assinatura. E saberei que é uma invocação. Ela sustentou o olhar dele, enfatizando a importância do protocolo. Não tente me encontrar fisicamente. Não perca um segundo sequer vasculhando o castelo. Lance o feitiço. Envie o servo. E eu o encontrarei. Então, ativaremos a próxima fase do plano juntos. Entendido? Era uma proteção brilhante. Um alarme silencioso e mágico que só ela conseguia ouvir. Era uma maneira de ele pedir ajuda sem alertar ninguém, sem sair do esconderijo. Era uma tábua de salvação. Sim, disse Harry, tomado por uma profunda sensação de alívio. A perspectiva aterrorizante da visão agora parecia administrável. Ele tinha um protocolo. Ele tinha uma maneira de avisar seu comandante. Ótimo, disse Ariana, levantando-se da cadeira. A sessão de treinamento está concluída. Ela fizera tudo o que podia. Ela o preparara, o treinara e agora lhe dera uma linha direta e inquebrável com ela. Ela construíra sua fortaleza, armara seu soldado e estabelecera uma linha de comunicação. Agora tudo o que podiam fazer era esperar o inimigo agir. E quando ele o fizesse, estariam prontos. Capítulo 133. As salas de aula eram um mar de penas arranhando furiosamente. O exame ao do 5º ano para a História da Magia estava em andamento, uma maratona de 3 horas relembrando rebeliões de goblins e guerras de gigantes. O ar estava carregado com o cheiro de pergaminho velho e estresse concentrado. Os exames aconteciam em várias salas de aula simultaneamente, com alunos separados aleatoriamente. Ariana estava sentada à sua mesa com sua prova já concluída. Uma dissertação impecável sobre o impacto socioeconômico da Convenção dos Fabricantes de Varinhas de 1709. Sua mente estava calma, seu trabalho concluído. Ela estava simplesmente observando a sala, seus sentidos sintonizados com a magia ambiente do castelo. E então ela sentiu. Foi uma onda repentina e brilhante de energia pura e positiva percorrendo o castelo com uma velocidade incrível e um propósito singular e desesperado. Era um farol de esperança e medo, e estava direcionado diretamente a ela. Um momento depois, um magnífico veado prateado, com grandes chifres ramificados, galopou silenciosamente pela parede de pedra da sala. Ignorou os alunos ofegantes ou o assustado professor responsável. O veado trotou diretamente para a mesa de Ariana, abaixou a cabeça brilhante uma vez e então se dissolveu em uma chuva de névoa prateada. A mensagem foi entregue. Harry estava em perigo. A armadilha havia sido acionada. Ariana se levantou. Sem dizer uma palavra ao inspetor atordoado, colocou a prova concluída cuidadosamente sobre a mesa e saiu da sala de exame com passos calmos e sem pressa, que irradiavam autoridade absoluta. O primeiro passo foi a localização. Ela tirou o mapa do maroto de um bolso protegido em suas vestes. Juro solenemente que não estou tramando nada de bom. As linhas intrincadas se espalhavam pelo pergaminho. Seus olhos percorreram os pontos de nomes em movimento. Ela o encontrou instantaneamente. Harry Potter. Ele não estava em nenhuma sala de exames. Estava na sala de defesa contra as artes das trevas, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. E com ele estavam Ronald Weasley e Hermione Granger. Ela se moveu, acelerando o passo para um deslizar silencioso e fluido. Chegou ao escritório em menos de 1 minuto. Empurrando a porta, deparou-se com uma cena de pânico frenético. Temos que ir. Ele o pegou. Eu vi. Harry gritava com o rosto pálido de terror. Mas Harry, e se for uma pegadinha? Implorou Hermione, com a voz cheia de uma razão desesperada. Um truque? Eu vi Voldemort torturando ele. Não podemos ficar esperando. Parar. A única palavra de Ariana cortou o pânico deles como um golpe físico. Todos se viraram para encará-la. Você está em pânico, disse ela a Harry, com a voz fria e firme, um jato de água gelada em sua histeria. Seu estado emocional está comprometido. Você está reagindo, não pensando. Pare com isso imediatamente. Mas Sirius, você tem um protocolo, Harry, ela interrompeu, com o olhar firme. Você tem uma ferramenta para verificação imediata. Use-a. Harry a encarou, a mente turva de medo. Levou um instante para entender. O espelho. O espelho de 2 faces que Sirius lhe dera. Em seu terror, ele o esquecera completamente. Ele remexeu na bolsa, tirando o pequeno caco de espelho embrulhado. Sirius, gritou com a voz embargada. Sirius, você está aí? O espelho permaneceu em branco. Veja, ele não está lá. Ele foi levado. Me dá, ordenou Ariana. Ela pegou o espelho, olhou para a superfície e depois para Harry. Você está perguntando por Sirius Black. A casa pode estar sob ordens de não responder a ninguém além do seu mestre. O elfo doméstico, no entanto, está sujeito a um conjunto diferente de protocolos. Ela olhou para o espelho. Monstro. Por um momento nada. Então a superfície do espelho girou e o rosto enrugado e ressentido do elfo doméstico apareceu. A jovem senhora sábia está chamando? Ele grasnou. Monstro, disse Ariana, com a voz áspera. Meu amigo está tentando entrar em contato com o padrinho dele, Sirius Black. Ele não está atendendo. Sirius Black está no número 12 do Largo Grimmauld.
Os grandes olhos de monstro se moveram de um lado para o outro. Um lampejo de malícia e mentira cruzou seu rosto. O mestre não está aqui, mentiu ele, com a voz rouca e maliciosa. O mestre saiu. Os olhos de Ariana se estreitaram. Monstro, você está ligado ao novo senhor da Casa Black, que é Sirius. Mas também está ligado à sua lealdade e à memória do seu mestre anterior, Regulus. Um mestre cujo último desejo estou ajudando a realizar ao conter o medalhão. Você não vai mentir para mim. O elfo estremeceu como se tivesse sido atingido. As palavras dela haviam ignorado as ordens de seu mestre e atingido uma lealdade mais profunda e profunda. Ele hesitou, seu rosto uma guerra de ordens conflitantes. Leve este espelho para Sirius Black. Agora, ordenou Ariana, sua voz não deixando espaço para desobediência. Com um gemido miserável, a imagem de monstro desapareceu. Um momento depois, o espelho girou novamente e o rosto preocupado e atônito de Sirius apareceu. Harry, o que está acontecendo? Monstro disse. Sirius, você está bem. Harry ofegou, uma onda de alívio tão poderosa que quase o fez ceder. Claro que estou bem, disse Sirius confuso. Só estou tomando uma xícara de chá. O que houve? A visão era uma mentira, declarou Ariana simplesmente, pegando o espelho de volta. Sirius, ouça com atenção. Voldemort fez seu movimento. Ele atraiu Harry para uma armadilha. O alvo é o Departamento de Mistérios. Ele quer a profecia. Ele enviou comensais da morte para lá, provavelmente incluindo Bellatrix. Estamos ativando o contraplano. Prepare a Ordem da Fênix. Também coordene com Dumbledore, pois vamos armar a armadilha contra ele. Entendido, disse Sirius, seu rosto instantaneamente endurecendo-se na máscara sombria de um soldado. Estaremos prontos. O espelho ficou em branco. A crise imediata foi evitada, mas a maior estava apenas começando. As forças de Voldemort já estavam no ministério. Hermione, disse Ariana, virando-se para a amiga. Os membros leais da promotoria. Preciso que você entre em contato com eles. Para quê? Perguntou Ron, parecendo perplexo. Para criar uma distração e atuar como uma força secundária, explicou Ariana, já planejando a estratégia. Não podemos permitir que Harry vá sozinho ao ministério. Voldemort espera isso, mas não espera uma resposta coordenada e em larga escala. Ela enviou seu patrono Pássaro Trovão através do castelo, dividindo-se em vários patronos. Eles foram enviados aos professores McGonagall, Flitwick e Snape com uma mensagem simples e urgente. A serpente se moveu. Sala do diretor. Agora. Vamos, disse Ariana para Harry, Rony e Hermione. Ela então olhou para a porta onde Neville, Luna e Gina tinham acabado de chegar, tendo visto o patrono de uma sala de aula no final do corredor, com expressões determinadas. Vocês três também. Vamos precisar de todos vocês. Eles correram, um pequeno e determinado exército, em direção ao escritório do diretor. Não estavam caindo em uma armadilha. Estavam consciente e deliberadamente entrando em uma batalha, mas o faziam em seus próprios termos. Estavam armados com a verdade, um plano claro e o apoio total e coordenado de seus aliados. A batalha do Departamento de Mistérios estava prestes a começar, mas não seria a escaramuça caótica e desesperada da história original. Seria um confronto calculado e estratégico. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.